para que os alunos que não conseguiram entrar possam acompanhar e visualizar a aula com mais tranquilidade. Toda vez que vocês quiserem interromper, fazer algum questionamento, é só me chamar aqui e me avisar que a gente dá uma pausa para que vocês possam tirar suas dúvidas, tá? Então, a aula de hoje começa com esse conceito de ciclo de varredura, né? O ciclo de varredura. Por que ciclo de varredura e princípio de funcionamento? Na realidade, o princípio de funcionamento descrito aqui, ele diz respeito ao que o ciclo de varredura é parte integrante do ciclo, do princípio de funcionamento do CLP. Assim como o conceito de memória, né, memória e imagem das entradas e saídas, que a gente viu algumas aulas atrás, também faz parte do princípio de funcionamento. Então, o ciclo de varredura é isso aí, faz parte desse princípio. Por quê? Porque não é todo equipamento de automação que tem essa mesma característica. Vamos ver em detalhes essa característica para a gente entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer aqui. Então, vamos lá. Então, tá aí, ó, o próximo slide, a gente fala basicamente do ciclo de varredura. Então, a partir do instante em que você faz as conexões do CLP, que nós aprendemos aí na aula 4, tem lá os seus blocos de entradas, os seus blocos de saída, sejam entradas analógicas, sejam entradas digitais. A primeira atividade que o CLP faz, a primeira atividade é fazer a leitura das entradas, né? A leitura das entradas que eu estou enviando ao CLP. Muito bem, ao fazer isso, ele lê todas as entradas e ele faz a gravação dessas informações lá na memória-imagem, né? Memória-imagem das entradas. Então, todas as entradas, sem exceção, são lidas e são gravadas na memória-imagem. Muito bem. Feito isso, de posse dessas informações, o CLP vai lá e executa aquilo que a gente chama de lógica programada, que é o que nós vamos começar a ver na aula de hoje. Ou seja, toda a lógica, toda a programação preparada por nós para que o CLP execute, ela vai ser executada exatamente nessa hora. Ou seja, a partir do instante que ele leu as entradas, ele executa essa lógica, executa o programa. Tá? Ao executar o programa, o que acontece? Ações devem ser tomadas, né? Decisões foram tomadas a partir da execução da lógica. E essas decisões são refletidas aonde? São refletidas lá na minha máquina, no meu equipamento, no meu processo, fazendo com que equipamentos sejam ligados, alarmes sejam acionados, e assim por diante. Para isso, ele faz o quê, o CLP? Ele grava todas essas decisões, né? Grava todas elas naquilo que a gente convencionou chamar de memória-imagem das saídas. Então, a gravação da memória-imagem das saídas, ela é feita a partir da execução do programa, né? Bom, feita essa gravação na memória das saídas, aí sim ele, CLP, manda essas informações lá para as saídas. Então, se eu quero, por exemplo, acionar um motor, é aqui que ele vai ser acionado. Se eu quero acionar um alarme, seja ele visual, seja ele sonoro, é aqui que ele vai ser executado, e assim por diante, né? E assim por diante. Bom, se a gente for analisar esses 3 quadrinhos aqui, a gente diria que esse é o papel fundamental do CLP, só que não para por aqui. Por que não para por aqui? Porque a próxima atividade do CLP é fazer novamente a leitura das entradas. Então, ele vai lá de novo e faz a leitura das entradas
e começa todo o processo novamente. Então, a esse ciclo fechado de ações que são realizadas, essas ações que a gente acabou de mencionar aqui, a gente denomina de ciclo de varredura. Ou alguns fabricantes, algumas bibliografias que existem sobre o CLP, chamam isso também de scan. Varredura do CLP ou ciclo de varredura do CLP e scan são a mesma coisa, são sinônimos, né? Significam exatamente a mesma coisa. E essa mesma coisa, o que é então? É exatamente essas etapas todas que o CLP faz, tá? Só o CLP faz isso dos equipamentos de automação. Por isso que isso define o princípio de funcionamento também do CLP, né? O ciclo de varredura também é definido como princípio de funcionamento por causa disso. Essas ações aqui descritas fazem parte do funcionamento do CLP. Tá? Muito bem. Se é um ciclo, conforme nós estamos mostrando aqui, né, um ciclo fechado, né, um ciclo fechado nesse retângulo que eu estou circundando aqui, dá para a gente ver claramente que é um ciclo fechado. Então, eu posso mostrar esse ciclo na forma como está mostrado aqui, né? A fórmula de um ciclo realmente, ou de um círculo, né? E eu posso dividir esse círculo em dois pedaços principais. Né? Quais são esses pedaços? O primeiro pedaço, esse que está aqui na esquerda, né, eu vou chamá-lo de ciclo de varredura das entradas e das saídas. Aqui, ó, ciclo de varredura das entradas e das saídas. E o outro pedaço, esse pedaço maior aqui, né, esse pedaço eu vou chamar de varredura do meu programa. Meu programa, o programa do usuário, que está gravado lá na memória do usuário, né? Então, esse ciclo fechado, ele pode ser descrito claramente como é contínuo, né? Ele é totalmente contínuo. Eu posso descrevê-lo em duas etapas. Então, a primeira etapa está aqui, a segunda etapa está aqui. Né? Excelente. E a primeira pergunta que fazem, né, é o seguinte: bom, e esse ciclo de varredura? Ele é lento, ele é rápido, ele é de que forma? E esses números que eu fiz questão de colocar aqui, eles estão aqui justamente para mostrar o quão rápido é o ciclo de varredura. Então, para isso, os fabricantes, os grandes fabricantes, reuniram-se todos e fizeram uma amostragem. Chegaram a uma conclusão que, na média, né, entre a média dos fabricantes e dos CLPs que são fornecidos, se eu tiver, por exemplo, 128 entradas e saídas, né, 128 entradas e saídas, pode ser metade, metade, pode ser 64 entradas, 64 saídas, ou necessariamente não precisa ser metade, metade. Mas esse tempo necessário para fazer a leitura das entradas e a atualização das saídas, né? Esse tempo ele gira ao redor de meio milissegundo. Né? Se eu tiver um CLP com 128 entradas e saídas, meio milissegundo, é muito rápido, bastante rápido, né? Um piscar de olhos nosso, né? Toda vez que você pisca o olho, demora 50 milissegundos. Então, enquanto você pisca o olho, olha aí quantas vezes o CLP fez a varredura, né? Ou seja, fez a leitura e a atualização das saídas de um CLP que tenha 128 entradas e saídas. Então, dá para se perceber a grande rapidez que é isso aqui. E para o outro lado? Bom, pelo outro lado, a gente está trabalhando com um programa, né? Eu tenho uma programação. Né? Aqui está mostrado, por exemplo, o início do meu programa e aqui o fim do meu programa. Então, para a gente poder também ter uma ideia, esses mesmos fabricantes, né? Esses mesmos fabricantes, eles fizeram também um estudo
na média, e chegaram à seguinte conclusão. Existem CLPs que são bem rápidos e existem CLPs que não são tão rápidos assim. Não necessitam ser tão rápidos assim, né? Então, eles pegaram, por exemplo, se eu tiver um programa, né, um programa elaborado que vai fazer o controle de uma determinada máquina, de um equipamento, né, e esse programa tiver 1K de instruções, ou seja, 1K de ações individuais para cada tipo de problema que eu tenho, para cada tipo de necessidade que eu tenho, 1K, eu estou falando no sistema binário, então 1K é 1024, né, no sistema binário. Se eu tiver, então, um programa de 1024 instruções, e eu estiver trabalhando com um CLP muito rápido, essa programação de 1K de instruções, ela vai demorar 0,6 milissegundos, né? 0,6 milissegundos. E se eu estiver trabalhando com um CLP não tão rápido, um CLP mais lento, né, com um processador um pouco mais lento, ele vai rodar esse 1K de instruções, 1024 instruções, em 15 milissegundos. Né? Então, vocês têm aí uma ideia de grandeza de quão rápido é o princípio de funcionamento, ou seja, o ciclo de varredura do meu CLP. Vamos pegar um CLP nem lá no extremo da rapidez, nem no extremo da lentidão. Vamos pegar um CLP que trabalha aqui no meio, né? Na ordem de 10 milissegundos, para fazer a varredura do programa de 1K de instrução, 10 milissegundos. Então, olha, um CLP com 128 entradas e saídas e que tenha uma varredura do seu programa de 10 milissegundos, se eu pegar 10 mais meio, dá 10,5 milissegundos. Então, ele consegue fazer todo esse ciclo completo, ou seja, todo o ciclo de varredura ou o scan completo dele, ele consegue fazer em 10,5 milissegundos. Tá? 10,5 milissegundos. Tá? Só para vocês terem um parâmetro e poder comparar um disjuntor, né? Um disjuntor qualquer, um disjuntor que seja um disjuntor que a gente utiliza na área de força, um disjuntor que a gente utiliza na residência da gente para fazer o circuito de proteção, né? A abertura e fechamento, seja ele manual ou seja ele através de uma sobrecarga que deu, tá? O disjuntor ele demora 400 milissegundos para reagir a um sinal. 400 milissegundos. Então, vocês vejam que o CLP, com o seu ciclo de varredura aqui, nós vimos que aqui, numa aproximação, ele chega a 10,5 milissegundos. Então, dá para perceber que ele é bem rápido, tá? Muito bom. Alguma dúvida por enquanto? Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Nada? Tá tranquilo, professor. Muito bem. Vou em frente, então. Então, com isso, a gente encerra formalmente a parte de hardware, né? O que nós queríamos ver da parte de hardware com vocês foi falado até aqui, né? Ou seja, essas 4 aulas e mais esse pedacinho dessa aula aqui, eles abordaram esse assunto de hardware aí. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre programação, né? Programação de CLPs. Tá? Muito bem. E toda vez que a gente fala em programação, alguém pode ter alguma dúvida a respeito desse significado, né? O que significa programar um CLP? Então, tá aí, a gente colocou aqui uma explicação bem simples para que todo mundo tenha esse conhecimento. Ou seja, programar um CLP
programar um equipamento de automação de uma forma geral significa o quê? Significa elaborar, construir, criar um conjunto de instruções, né? Então, essas instruções são criadas pela pessoa que faz o programa, né? E essa programação, ou esse conjunto de instruções, vão ser transferidas para quem? Para o nosso CLP. Vão ser transferidas para o nosso microprocessador, para o nosso equipamento de controle, por isso que está escrito aqui o controlador, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer essa sequência de tarefas, né? Essa sequência de tarefas descritas aqui nas instruções, para controlar uma máquina, por exemplo, né? Para controlar um equipamento, ou para controlar um sistema, um processo industrial qualquer um que vocês possam imaginar aí, né? Mas para ele fazer esse conjunto de instruções, né? Para que ele faça esse conjunto de instruções, isso não vai poder sair do nada, né? Isso tem que sair de alguma coisa, tem que sair de um conteúdo, tem que ter uma certa sequência, uma certa lógica, né? E essa sequência, essa lógica vai vir de onde? Ou de um descritivo de funcionamento, né? Ou de um descritivo de funcionamento, ou seja, se você tem lá uma máquina, um equipamento e tem um manual, esse manual seguramente vai ter o descritivo de funcionamento, vai ter uma descrição de como é que funciona a sua máquina, né? Muitas vezes você não tem esse descritivo de funcionamento, mas às vezes você tem aquilo que a gente chama de um fluxograma, né? Então, esse fluxograma também pode servir para que você possa desenvolver esse conjunto de instruções. E se você não tiver nenhum nem outro? Muitas vezes o que salva a gente é o nosso famoso e muito utilizado diagrama elétrico ou funcional. Você sabendo fazer a leitura do diagrama elétrico ou diagrama funcional da sua máquina, do seu equipamento, seguramente você vai saber como é que esse equipamento funciona, como é que ele trabalha e como é que você vai ter que desenvolver as suas instruções para que no final a sua máquina, o seu equipamento ou o seu processo, o seu sistema de controle de um processo funcione adequadamente. E aí sim, né? Aí sim, tudo isso que você montou, ou baseado no descritivo, ou no fluxograma, ou no diagrama, ou às vezes nos três, né? Se tiver os três, melhor ainda, né? Você transfere isso para o seu CLP, né? Você grava isso no seu CLP. E é isso que a gente vai aprender como é que a gente faz, né? Faz essa gravação lá no seu CLP na forma de um programa, né? Aqui tem aqui em verde, né? A gente representou aqui um programinha de uma das formas de fazer essa programação que a gente vai aprender aqui, que é o ladder, né? Então tá aí, ó. Esse é um programa, é um conjunto de instruções que foi desenvolvido, que foi criado através dessas ferramentas aqui, tá? Muito bem. Após terem sido elaboradas as instruções, então aqui as instruções, testada toda a programação, esse é um ponto importante, nós já vimos lá na terceira aula, né? Esclarecida, verificadas e corrigidas toda e qualquer inconsistência, né? As mesmas são armazenadas na memória do CLP, que vai fazer o quê? Vai executar tudo isso na forma de um programa, né? Na forma exatamente de um programa. Isso significa programação de CLPs, né? Não tem sentido a gente suprimir qualquer etapa aqui, porque qualquer etapa que você deixar de fazer, você vai estar se expondo, né? Se expondo a cometer alguns enganos, alguns erros, que muitas vezes podem trazer sérios prejuízos
para a empresa, né? Prejuízos materiais, prejuízos de consumir matéria-prima de uma forma que não seja eficiente, e vai por aí afora, né? Então, essa é o conceito de programação. Só para a gente varrer esse slide completamente, eu coloquei aqui, ó, algumas figuras só para mostrar para vocês e deixar bem claro para todos vocês o que a gente chama de uma máquina, né? O que a gente chama de um equipamento ou do que a gente chama de um sistema, né? Então vamos ver o que é uma máquina, né? Uma máquina é alguma coisa parecida com isso, né? Ou seja, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma prensa, né? Uma máquina que faz lá uma determinada função, a função específica de uma prensa, e ela tem o CLP colocado aqui nessa caixinha, né? Deixa eu tentar sinalizar aqui para ficar mais fácil, né? Ou seja, nessa caixinha está o nosso CLP, né? E o CLP está aqui recebendo todas as informações das entradas. Dá para perceber que aqui tem muita coisa pneumática, né? Então eu tenho circuitos eletropneumáticos aqui, tenho atuadores, né? Tenho motores, provavelmente tenho cilindros, tenho posicionadores, e aí está aquilo que a gente chama de uma máquina, né? O que eu chamo de um equipamento, né? Então, equipamento, na realidade, para nós, é um elemento mais ou menos assim, né? Ou seja, aqui eu peguei, por exemplo, de uma recuperadora de minério lá da Vale, né? Por que ela é um equipamento? Porque ela tem várias máquinas colocadas aqui, trabalhando em conjunto, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, lá atrás, não ficou muito claro na fotografia, mas eu tenho um trem. Nesse trem transporta minério, desse trem eu tiro o minério, eu extraio o minério dos vagões e eles são trazidos para cá através dessa correia transportadora. Essa correia transportadora, ela tem sensores, né? Sensores de desnível da correia, ela tem motores para acionar a correia e tudo mais. E esse minério é trazido para cá, para essa torre. Essa torre, ela tem uma parte de separação do minério em pequenos grãos, vamos chamar de grãos, ou então pelotes, ou então pedras, né? E aqui eu vou fazendo essa separação de tal forma que eu possa ir fazendo o empilhamento, né? O empilhamento através de uma pilha, claro, né? Desse minério. E essa máquina, ela faz o movimento, né? Para que essa pilha vá sendo formada. Aqui também, né? Nessa correia transportadora, eu tenho equipamentos, tenho sensores e tenho tudo mais. Então, em resumo, um equipamento, eu diria que é um conjunto de máquinas, né? É um conjunto de máquinas, tá? E, por fim, o sistema, né? Então, aqui, a gente trouxe aqui só para mostrar, claro que não daria para trazer uma fotografia de tudo isso, mas trouxemos um croquis aqui de uma fábrica, de uma indústria de papel, né? Uma indústria de processo, que é uma indústria de papel. Então, a gente vê aqui que a indústria começa lá na floresta, lá existe a necessidade, então, de colher os eucaliptos, de descascar os eucaliptos, de cortar os eucaliptos em pequenos pedaços, de aprovisionar os eucaliptos naquilo que a gente chama de um pátio de madeira. Aí, esses eucaliptos, esses pedaços são transportados, são levados até são picados através de um picador e são levados até um processo de cozimento. Então, eles são cozidos. E aí começa, né, todo o processo de lavagem do produto final desse cozimento. Aí tem um sistema de branqueamento, né? Aí eu tenho um sistema de acondicionamento desse produto final aqui, que é a celulose. A celulose entra aqui naquilo que a gente chama de máquina de papel e vai trazendo
e nessa máquina de papel vão sendo feitas várias ações do tipo secagem, esticamento, secagem de novo, molha, e vai estica até que no final eu tenho aquilo que a gente conhece como bobina de papel, a nossa bobina de papel, né? Então, aqui tem algumas coisas também no meio do caminho que são auxiliares. Por exemplo, o sistema de cal, que é agregado à celulose, o sistema de tratamento do efluente, né? Ou seja, eu não posso pegar toda essa água que está aqui e jogar de volta para o rio toda poluída. Então, eu tenho que fazer um sistema de tratamento dessa água para que eu possa jogar lá no rio uma água já em melhores condições. Então, tudo isso dá para perceber que eu tenho aqui vários subsistemas, né? Por isso que estão todos coloridos. E esses subsistemas, eles são todos controlados através de CLPs, né? São controlados através de CLPs. Então, tá aí, ó, pessoal. Isso é um sistema, isso é um equipamento, isso é uma máquina, né? Então, toda vez que a gente falar nesses três termos, a gente tem uma noção clara do que eu estou dizendo, ou do que a gente está falando, do que a gente está se referindo, para a gente poder entender claramente qual é a função do CLP aqui. Claro que aqui eu não vou colocar um único CLP para fazer todo o controle dessa indústria. Aqui provavelmente eu terei vários CLPs, né? Vários CLPs colocados aqui, e cada um deles vai tomar conta de uma parte desse processo. A mesma coisa vale para cá, né? Eu não tenho um CLP único que vá fazer o controle da minha recuperadora de minério. Provavelmente aqui eu tenho 4, 5, 6 CLPs que são instalados aqui para fazer o controle dessa minha recuperadora, desse meu equipamento, tá? Então é isso aí. Máquina, equipamento e sistema ou processo, né? Alguma pergunta que vocês querem fazer? Professor, Pois não. nesse sistema aí que se mostrou, os CLPs ele conversam entre si, de um setor para outro ou não? Ah, com certeza. Porque cada setor tem os seus CLPs. Aí eles, no meio do caminho, eles vão se conversando. Com certeza, com certeza. Se eu tenho a instalação dentro de um equipamento ou de um processo como esse de alguns CLPs, muito provavelmente esses CLPs conversam entre si, né? Eles podem conversar de duas formas, ou eles podem conversar através das entradas e das saídas de cada um dos CLPs. Isso é perfeitamente normal, mas também eles têm uma outra possibilidade de conversar através de uma rede de comunicação, uma comunicação serial, né? Que é o que nós vamos aprender lá no quarto módulo, quando a gente estiver estudando redes de comunicação industriais. Então, isso é factível, sim, isso é muito normal nesse tipo de indústria. Eu tenho lá 2, 3, 4, 5, 10 CLPs, todos eles interligados, conversando entre si, mandando informações de um para o outro, e em cima desse sistema, ou seja, num nível superior, eu tenho um equipamento que faz aquilo que a gente chama de supervisão, né? O sistema supervisório. Então, o papel do sistema supervisório é isso, é monitorar e supervisionar o que os CLPs estão fazendo, estão medindo, estão controlando, né? Então, no sistema supervisório, eu consigo, através de telas, visualizar os valores das variáveis que eu estou medindo, os valores dos set points que eu estou trabalhando, os valores das variáveis manipuladas. Eu consigo saber se o equipamento está ligado, desligado, se ele está em manutenção.
tudo através do sistema de supervisão, que também a gente vai ver com vocês no quarto módulo. Tá? Entendi. Respondi? Respondido. Obrigado, professor. Valeu. Mais alguma pergunta? Muito bem, vamos em frente, então. Então, já que nós estamos falando agora de programação... Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Como que faz para saber os endereços, tipo assim, do temporizador, de um contador? Como faz para saber o endereço deles, da saída? Os contatos abertos? Beleza. Se você me der a oportunidade, nós vamos ver isso na aula de amanhã. Pode ser? Na aula de amanhã, isso vai ficar mais claro para você. Tá? Por enquanto, a gente só quer ter o conceito geral, né? O conceito genérico. Na aula de amanhã, a gente já vai começar a entrar nesses detalhes, né? Nesses detalhes específicos aí. Então, a aula de amanhã, não perca a aula de amanhã, que a gente vai falar justamente não, a gente vai falar também de uma resposta para essa sua pergunta aí. Combinado? Professor, combinado. O que eu acho interessante também no CLP é que, tipo assim, na IHM você pode fazer o desenho da máquina, qualquer problema que dá, se o motor... Perdi você, não estou ouvindo o que você está falando. Deu uma Estou falando que o que é interessante do CLP também é que você consegue fazer o desenho da máquina na IHM e qualquer defeito que dá, você sabe onde é, para você ficar mais fácil até a manutenção, né? Ah, sim, isso. A IHM, nesse caso, IHM, não sei se todo mundo sabe o que significa, IHM é Interface Homem-Máquina, né? Ou seja, é um equipamento que possibilita você fazer a interface com a máquina, né? Então, a IHM é nada mais, nada menos do que um sistema de supervisão, né? Então, em máquinas menores, você pode usar IHM. Em sistemas maiores, você normalmente usa computadores, monitores de computadores, monitores de grande porte, monitores da ordem de 30 polegadas, 32 polegadas cada monitor, onde você vai visualizando partes do seu processo, né? Ou eventualmente da sua máquina, você vai visualizando e vai conseguindo ver essas informações conforme o colega acabou de dizer aí, tá? Então, só para a gente poder se situar como é que isso a coisa funciona, tá? Muito bem. Então, voltando a falar de programação, a gente tem que falar das linguagens existentes, né? De quais são essas linguagens existentes no nosso CLP, né? Então, para isso, a gente tem que falar um pouquinho dessa norma, a norma IEC, né? IEC 61131-3, né? IEC 61131-3. Essa norma é uma norma mundial, né? É uma norma mundial. E aqui no Brasil, essa norma recebe o nome da ABNT. Então, a norma aqui no Brasil chama-se ABNT IEC 61131, dígito 3, tá? Ela é válida também para nós aqui. Muito bem. Então, o que diz essa norma em poucas palavras, né? Ela diz o seguinte, ó, o CLP foi desenvolvido lá, como nós vimos aí no início da nossa aula, foi desenvolvido lá na década de 60, né? No final da década de 60, devido ao enorme sucesso, começaram a aparecer vários fabricantes, vários fornecedores, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado, então cada um fazia uma forma de programar diferente do outro, tal, e em pouco tempo aquilo virou uma bagunça, né? Você tinha diversos fornecedores, cada um com formas de programar o seu CLP diferente.
E aí o cliente final, ou seja, o cliente que era usuário do CLP, ficava louco, né? Porque ou ele se amarrava num único fabricante, e todo mundo sabe o que acontece quando você faz essa ação errada, né? Você só compra de um fabricante, ele vai lá no fim e ele vai começar a cobrar de você um valor astronômico, porque ele sabe que você está amarrado com ele. Então, o cliente final começou a falar, pô, peraí, não dá, assim não dá, né? E, então surgiu a IEC. A IEC é uma entidade, é uma entidade semelhante à ABNT, só que a IEC é europeia, né? Então a IEC falou, opa, peraí, vamos começar a organizar isso aí, vamos organizar a bagunça. E aí, então, ela reuniu os principais fornecedores dos CLPs e adotou-se uma norma internacional, que é essa daqui, IEC 61131, dígito 3. Isso aconteceu em agosto de 92. Vocês podem observar que não é tão antiga assim, né? Agosto de 92. Então, de agosto de 92 para cá, existem no mercado 5 linguagens de programação que são normalizadas pela IEC. Tá? Deve existir outras também, mas que não são normalizadas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, essa precaução de não utilizar CLPs que não estejam trabalhando com a norma IEC, né? Existem uma pancada, né? Hoje em dia existe uma pancada, mas os fabricantes mais renomados no mundo sempre estão trabalhando com a norma IEC. Tá? Então, 5 linguagens de programação foram definidas por essa norma como sendo padrão. Quais são essas linguagens? Está aqui, né? Eu fiz uma tabela aqui, quer dizer, não fui eu que fiz, eu busquei de um livro, né? Para que vocês possam ter essas informações. Então, as 5 estão aqui, ó, estão aqui nesse retângulo aqui, né? As principais 5 são todas elas normalizadas, mas tem algumas que são denominadas principais, né? Então, a principal linguagem de programação é essa daqui, né? O Ladder, né? A linguagem Ladder, né? LD, né? Que é muito utilizada para fazer controle lógico e controle sequencial, ou de uma máquina, ou de um equipamento, ou de um processo. A outra linguagem muito utilizada é o bloco de função, né? Em inglês é FBD, Function Block Diagram, né? FBD, ou em português, bloco de função. Também é usada para fazer controle lógico, mas também usa-se muito para fazer regulações, né? Regulações do tipo proporcional, integral, derivativa, PI, PD, PID, né? Você usa bastante o blocos de função. E depois vem as outras, né? A lista de instruções, ou chamada de IL, Instruction List, né? Lista de instruções, ou texto estruturado, né? Em inglês, ST, Structure Test, né? Structure Test, texto estruturado. E, por último, tem a linguagem chamada de SFC, que é Funções Gráficas de Sequenciamento. Observem que, nesse retângulo, essas funções gráficas de sequenciamento, elas estão abrangendo todo mundo, né? Elas estão fazendo parte aqui de todas elas. Por quê? Porque, na realidade, o SFC não é bem uma linguagem, ele é mais uma orientação, né? Uma regra que é bom de ser seguida, é uma regra, né? As outras não, as outras são linguagens, né? As outras são linguagens. E, além de tudo, essas linguagens são divididas em textuais. Então, essas duas aqui são de texto, ou seja,
você escreve as instruções, né? Você escreve as instruções, ou seja, tanto essa quanto esta são textuais, e as outras são gráficas. Isto é, você desenha, você faz o seu conjunto de instruções através de desenhos, né? Então, o ladder usa desenhos, o function block, os blocos de função, usam desenhos, e o SFC também usam desenhos, tá? Então, são linguagens gráficas. São as duas famílias de linguagens que existem de CLP, textuais e gráficas, tá? Vamos ver rapidamente um pouquinho de cada uma delas, porque faz parte do curso de vocês, é bem rápido, nada muito profundo, a gente vai se aprofundar no ladder, né? Como nós já estávamos nos aprofundando lá nas aulas de quinta-feira, quando nós ainda não tínhamos o problema nosso aí da pandemia. Mas deixa eu ver se alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta. Fique à vontade sobre esse tema aqui das 5 linguagens de programação. Professor, Opa! dessas linguagens aí, eu só tinha ouvido falar da lista, do bloco e do lado. Essas outras duas aí que você falou, nunca ouvi falar, não. Como que é a forma de programação delas? Da lista, do ladder, e qual mais você tinha falado? Do bloco. É Bloco. só essas três que eu conhecia. É isso? Tá. Muito bem, então vamos aqui no próximo slide que você já vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Então tá aqui, ó, lista de instruções, texto estruturado, diagramas de bloco de função, o gráfico sequencial de funções, o SFC, também chamado de Graph-Set, e por último o LD, o ladder. Então vamos falar um pouquinho primeiro da lista de instruções, né? Lista de instruções, ela é denominada de baixo nível. Baixo nível não tem nada que ver com você ficar falando palavras de baixo calão, palavrão, nada disso. Baixo nível é uma linguagem que ela é restrita à máquina, ou seja, linguagem de máquina, né? A máquina, qualquer que seja a máquina, qualquer que seja um computador, um sistema de automação, ele tem um sistema, vamos dizer, um hardware preparado para entender esse tipo de linguagem, né? Linguagem de baixo nível. Não sei se alguém aqui já fez algum curso de informática. A primeira linguagem que a gente aprende num curso de informática é uma linguagem de baixo nível, que é chamada de assembler, né? Então, se alguém não fez, não se preocupe, mas é isso aí. Então, é indicada para pequenos CLPs, CLPs de pequeno porte, poucas entradas e poucas saídas, né? Até 16 entradas, 10 saídas, 16 saídas é considerado de pequeno porte, né? Ou então para controle de processos bem pequenos, né? Bastante pequenos, por exemplo, acionamento de 2 ou 3 equipamentos, coisa assim, né? Coisa bem simples, né? Modelo de execução baseado em acumulador simples, foi desenvolvido pelos alemães, muito provavelmente pela Siemens, né? Muito provavelmente pela Siemens, por isso foi baseado nesse padrão aqui, o AWL, né? É um padrão alemão, e a maior empresa alemã que existe na área de automação e de elétrica é a Siemens, então é por isso que a gente acredita que isso veio deles. Possibilita apenas uma operação, né, de cada linha, por isso que é uma lista. Então, cada linha, aqui embaixo tem o quadradinho aqui, que a gente deu um exemplo aqui, só para facilitar o entendimento. É um exemplo muito simples, mas é para dar uma ideia, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma operação de carregar a informação que eu tenha em A
pegar a informação que eu tenho em B e fazer um E negado com aquilo que eu tenho em A, ou seja, eu vou fazer um AND NOT, vou negar o valor de B e vou fazer um AND com o A, e o resultado dessa operação eu vou armazenar em C. LD é load, ST é storage. Load é carregue, ST é storage, armazene, né? Então, isso é um exemplo da lista de instruções, tá? Vocês imaginem, por exemplo, se eu tiver um CLP com 150 entradas, onde eu vou fazer um monte de coisas e criar toda essa lista para as minhas instruções. No mínimo, eu vou ficar um pouco louco, né? Então, é por isso que se recomenda que a lista de instruções seja utilizada para pequenos CLPs. Tá? Muito bem, vamos para a próxima. Texto estruturado. Né? Então, o texto estruturado já é uma linguagem mais interessante, mais inteligente, né? Ela já possibilita você fazer uma informação, colocar uma única informação numa linha. Você não precisa ir criando uma lista de informações para fazer determinadas ações, né? Ela foi baseada numa linguagem que existe para computadores, que é o Pascal. O Pascal foi desenvolvido por se eu não me engano, esse cara é um austríaco, lá em 1971, né? Então, essa linguagem Pascal, ela foi desenvolvida e o texto estruturado acabou pegando muita coisa dela, né? Então, por exemplo, ela permite o uso de declarações mais complexas, né? Que nem essa que eu estou colocando aqui, né? Estou colocando aqui um exemplo similar ao anterior, ou seja, olha aqui, vamos ler o exemplo, ó. Em C, você armazena o valor de A negado com o valor de B e faça um E, né? Faça um E disso daí. Então, eu consigo fazer na linguagem de texto estruturado uma declaração como essa, né? Consigo também fazer ações de controle, laços de controle, onde eu tenha que repetir a ação enquanto não acontecer um determinado evento. Então, eu faço um laço desse tipo, ó, faça essa ação até que aconteça alguma coisa, né? Posso também fazer aquilo que se chama de execução condicional, uma execução com uma determinada condição, ou seja, faço coisas até que isso aconteça. Se não acontecer, eu vou fazer outra coisa. Se acontecer, vou atuar numa outra situação. Possibilita também fazer funções de raiz quadrada, seno, né? Ou seja, funções matemáticas e trigonométricas, coisa que lá no lista de instruções não é possível, né? Não é permitido, né? Então, o texto estruturado tem essa característica aí, né? Para o colega que nos perguntou, que nunca tinha ouvido falar, então, esse é o texto estruturado, né? Muito utilizado? Não, não é muito utilizado, mas é uma linguagem padrão IEC também, né? É uma linguagem padrão IEC, faz parte da norma IEC. Tá? Muito bom, vamos à próxima. O diagrama de blocos de função, ou em inglês é o FBD, né? Function Block Diagram. Aqui já não é mais uma linguagem de texto, né? Não é uma linguagem que você cria textos, né? Você desenha, né? Uma linguagem gráfica. Muito usada na Europa. Na Europa e nas empresas europeias, elas usam bastante essa linguagem, né? O FBD, né? Uma linguagem de programação cujo os elementos são expressos por blocos, né? Blocos. Né?
Então, o que acontece? Só como exemplo, eu estou sempre usando o mesmo exemplo, né? Ó, tá aqui, ó, mesmo exemplo. Ou seja, eu tenho um sinal A, tenho um sinal B, faço a negação desse sinal B e armazeno o resultado de um AND lá no C, né? Então, eu estou usando aqui a simbologia utilizada na function block diagrama, no diagrama de blocos de função, né? Diagrama de blocos de função. Tá? Então, o que acontece? Para todo o seu equipamento, para toda a sua máquina, você vai desenvolver blocos desse tipo aqui, né? Com essas características que vão servir de instruções para você, né? Vão ser as suas instruções, esses blocos aqui. Muito bem. Sequenciamento gráfico de funções. Como eu disse para vocês, isso não é bem uma linguagem, né? Isso é uma ferramenta. Por isso que aqui, ó, está escrito como sendo uma técnica. É uma técnica muito usada para os processos de grande porte, para que você possa fazer uma espécie de partição, né? Se você tem um processo grande, um processo mais complexo, você faz aquilo que se chama de uma partição do seu processo, divide ele em pedaços, em partes, né? E vai usando essa estratégia, essa técnica, para poder facilitar o entendimento do seu programa. Então, por exemplo, alguém que vai ler o seu programa, porque todo mundo que já fez algum tipo de programação sabe que isso é muito comum. Normalmente, a gente senta na frente da máquina para fazer um programa e vai fazendo da cabeça da gente. Chega lá no fim, aquilo está uma bagunça, um emaranhado tão grande que até você que criou o programa, depois de algum tempo, já não consegue mais ler, porque está tão bagunçado que você não consegue mais ler. Então, essa técnica, essa ferramenta chamada SFC, o sequenciamento gráfico de funções, ele pede para a gente fazer isso, ou seja, vamos organizar nossas ideias, vamos planejar nossas ideias. E aí, com esse planejamento e com essa organização das nossas ideias, a gente vai fazendo o meu programa, o programa necessário para aquele equipamento, aquela máquina, aquele processo. Eventualmente, você pode até, em cada parte desse SFC, usar uma linguagem diferente do outro. Por exemplo, eu posso usar numa parte uma lista de instruções, na outra parte eu posso usar um texto estruturado, na outra parte eu posso usar um FBD, um Function Block Diagram, né? E eu vou fazendo o meu programa completo dividido em etapas, que aqui estão simbolizadas como passos e transições. Passos e transições, tá? Mas, como eu disse, isso é uma técnica, né? Não é uma linguagem. Vocês não vão nunca fazer um programa em SFC. Vocês vão usar o SFC para planejar o seu programa, né? Planejar o seu programa. E ele pode ser simples assim, como nós estamos mostrando aqui para vocês, ou ele pode ter até caminhos alternativos, sequências alternativas, como esse próximo slide aqui, né? Esse slide mostra sequências alternativas. Eu posso ter o meu processo caminhando por aqui ou por aqui, tanto faz, tá? Sequências alternativas. Tá? Esse é o SFC, ou também chamado Graph7. Por que ele recebe esse nome? Eu até já li a respeito. Graph7 é em francês, ou seja, essa técnica ela foi desenvolvida pelos franceses. Foram os franceses, talvez pela antiga Telemecanique, né, que era uma empresa muito forte, depois foi comprada pelo grupo Schneider, né?
Então, pode ter sido desenvolvida por eles, e aí houve a intervenção deles junto à IEC, como a IEC europeia também, para que colocasse isso dentro da norma. Então, a norma contempla isso aqui, tá? O Graph 7. E por último, mas não menos importante, eu diria até que ele é o mais importante, deixamos ele por último, justamente para poder falar dele, é ele que nós vamos utilizar, é ele que nós vamos trabalhar, inclusive o LedSim, que eu disponibilizei aí para vocês, ele utiliza essa linguagem, né, o LEDER. Então, o LEDER, ou também chamado de diagrama de contatos, né, ele usa o quê? Qual é a estratégia do LEDER? Né? Essa foi a grande sacada, do meu ponto de vista, não só do meu ponto de vista, né, do pessoal que trabalha com automação, sem dúvida, para que o CLP fizesse o sucesso que ele fez. Né? Por quê? Porque o LEDER utiliza exatamente aquilo que o pessoal lá na década de 60 usava bastante e conhecia bastante, que era a lógica de relés e contatos. Se você pegasse na fábrica alguém na década de 60, ele só sabia mexer com relé, só sabia fazer lógica de relés, lógica de contatos, diagramas funcionais, diagramas elétricos. Então, os caras que desenvolveram o CLP tiveram essa grande sacada de marketing, né? Ou seja, vamos criar um equipamento novo, né? Microprocessado, mas que pode ser programado através de um conjunto de instruções que se assemelha com bobinas e relés. Aí, o cara lá da década de 60, que trabalhava na fábrica, falou, opa, é isso que eu quero. Vocês imaginem chegar numa fábrica lá na década de 60 e falar, não, olha, você vai programar em lista de instruções, você vai programar em texto estruturado. O cara não ia fazer isso nunca na vida. Então, o CLP ia durar alguns dias somente, já ia cair no desuso, né? Não, pelo menos aconteceu ao contrário, o pessoal começou a utilizar, fez um sucesso tremendo, acho que nem precisamos falar muito disso, todo mundo está ciente do sucesso que foi o CLP, mas ele é basicamente isso, ele é baseado numa lógica que usa relés e contatos, tá? Relés e contatos. Por isso dessa simbologia que tem aqui embaixo, né? A gente está usando aqui um exemplo de um diagrama LEDER que faz exatamente a mesma coisa que fazia as outras instruções, as outras linguagens que eu mostrei agora há pouco. Tá? Então, por exemplo, está aqui, ó, pegue a informação que está em A, faça um AND, né? Isso aqui é um AND, faça um AND com um B negado, né? Negue o valor de B, faça um AND, e o resultado dessa operação você armazena em C, né? Armazena em C, né? É essa, basicamente, assim, de uma forma muito simplória, o que é o LEDER, né? E como é que surgiu o LEDER? O LEDER surgiu porque, antes de mudar de slide, o LEDER surgiu aonde, né? Surgiu onde surgiu o CLP, ou seja, nos Estados Unidos, né? O LEDER, ele é oriundo dos Estados Unidos, ou seja, nos países de língua inglesa, né? Menos a Grã-Bretanha, a Austrália e tudo mais. Surgiu lá nos Estados Unidos e no Canadá, né? E por que surgiu lá e por que ele tem essa aparência? Porque, na realidade, lá nos Estados Unidos, a forma de desenhar diagrama elétrico é essa daqui, ó. Essa é a forma de representar diagramas elétricos, ou seja, diferentemente da nossa aqui, né? Enquanto que aqui a gente desenha na vertical, né? A gente coloca lá os nossos contatos, sejam eles abertos, fechados e as bobinas na vertical. Lá nos Estados Unidos eles desenham na horizontal, né? E adivinha como é que chama isso daqui na área elétrica lá nos Estados Unidos? Chama-se LEDER. LEDER. Por que LEDER? Não sei se todo mundo sabe o que significa LEDER em inglês. LEDER em inglês é escada,
né? Escada. Então, quando você monta o diagrama completo, as instruções completas, as linhas de programa, você olhando para o diagrama, ele se parece com uma escada. Então, por isso que eles chamam de diagrama ladder, diagrama escada, né? Baseado em contatos, tá? Baseado em contatos. Foi daí que surgiu. Tá? Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? Tem alguém vivo aí ainda? Sim, professor, estamos acompanhando. Beleza. Vamos em frente, então. Falta pouco, falta pouco. Já são 8h10, falta pouquinho. Então, tá aqui, ó. Nesse próximo slide tem uma, vamos dizer, uma explicação bem simples, né? De como é que você monta o ladder, né? Que é o que a gente viu lá um pouquinho nas nossas aulas presenciais e a gente vai ver aqui no nosso LED Sim, né? Ou seja, o ladder, o que ele é em linhas gerais? Uma linha vertical à esquerda, né? Uma linha vertical à esquerda representando um barramento energizado, né? É como se eu tivesse aqui um barramento energizado. Uma linha paralela à direita representando a barra de terra, né? A barra de terra. Veja bem, a gente sabe disso, é tudo virtual, né? Isso é um programa, isso vai rodar no computador. Então, não tamo, quando eu falo barramento energizado e barramento de terra, eu estou falando de virtual, né? Virtual. Que mais? Instruções representadas por contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados e bobinas, né? E bobinas. Bobinas de relé. Isso tudo é montado na horizontal, né? Na horizontal, né? Formando aquilo que a gente conhece como malhas em série, ou seja, malhas seriais, né? Ou seja, eu tenho as instruções que podem estar em série ou em paralelo, né? Ou em paralelo. Malhas seriais ou malhas paralelas. O que acontece? Se eu tenho, mesmo que virtualmente, eu tenho um barramento energizado aqui e uma barra de terra por aqui, então eu posso considerar que por aqui vai circular uma corrente, né? Uma corrente virtual, claro, né? Uma corrente virtual que vai sempre fluir da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita, nunca vai ser da direita para a esquerda, sempre da esquerda para a direita. Tá? Muito bem, então aqui é aquela explicação que eu acabei de dar, né? O diagrama final se parece com uma escada, por isso que é chamado de ladder, né? Em que as laterais são as linhas de alimentação e os degraus são os degraus da escada, né? As linhas de programa são os degraus da minha escada, né? Foi por isso que é chamado, que o pessoal batizou isso de diagrama ladder. Tá? As lógicas das linhas, né? Ou seja, isso aqui é um programa. Se é um programa, tem que ter uma sequência lógica, né? Ou seja, tem que ter uma funcionalidade. Você faz um programa para ele fazer uma determinada ação, né? Então, essas linhas sempre são resolvidas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Essas linhas são chamadas de linhas de programa, ou então, lá nos CLPs internacionais, como, por exemplo, o nosso LED Sim, elas são chamadas de rung, né? Rung. Aqui, ó. Rung. Né? Por outro lado, todo mundo fez comandos elétricos lá, provavelmente com o professor Garuti, e viu o tal do selo, né? O selo.
né? O que é um selo? Todo mundo lembra o que é um selo, né? Quando eu quero grudar uma informação no meu circuito, eu quero, por exemplo, que mesmo que a minha informação que deu origem à energização principal da minha bobina, quando essa informação perder-se, eu quero que o selo garanta que ela continue energizada. No CLP é a mesma coisa, só que aí é um selo virtual. Ou, em inglês, isso é chamado de branch, né? Branch. Ou selo ou branch. Tá? Dúvidas, perguntas, curiosidades, testemunhos? Muito bem, vamos em frente, falta pouco. Bom, assim como eu tenho um programa, um conjunto de instruções formando essas malhas seriais ou paralelas, e eu citei o fato de que existe uma corrente elétrica virtual, né, que circula de um barramento para o outro, essa corrente elétrica virtual, ela só vai circular sob determinadas condições. Quais condições? As condições onde eu tenha as minhas instruções, sejam elas normal aberta, sejam elas normal fechada, quando essas condições todas forem verdadeiras. Então, quando elas forem verdadeiras, significa que eu tenho aquilo que se chama em esquema elétrico de continuidade, né? Só que lá em esquema elétrico eu chamo isso de continuidade elétrica. Aqui eu chamo de continuidade lógica, né? Lógica, eu estou falando de um programa. Então, continuidade lógica. Se eu tenho todas as minhas instruções verdadeiras, e eu não preciso me aprofundar nisso, porque vocês acompanharam as nossas aulas lá sobre programação. Então, quando uma instrução é verdadeira, quando depende, né? Se eu estou usando um contato NA ou um contato NF. Mas eu estou dizendo que ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, significa que eu tenho uma continuidade lógica, né? Esse conceito é muito importante, né? Para a gente poder fazer um programa de forma adequada, né? Um programa eficiente. Tá? E, por último, o endereçamento, né? Endereçamento. Isso responde um pouquinho uma pergunta que um colega acabou de me fazer logo há alguns minutos atrás, sobre como eu identifico o meu elemento, se ele é uma entrada, se ele é uma saída, se ele é um temporizador, se ele é um contador e assim por diante. Não explica tudo, mas explica um pouco. Nas outras aulas a gente vai explicar com mais detalhes isso daqui. Mas o que é o tal do endereçamento? Então, olha aí, ó. Cada instrução que você utiliza no programa Ladder, ele tem um endereço. Tem que ter, né? É como se fosse o nosso arquivo lá de gavetas e cada gaveta tivesse as suas pastinhas. A hora que você quer localizar um documento, você precisa saber claramente qual é o endereço daquele documento. A mesma coisa serve para o sinal no CLP. Ele precisa saber qual é o endereço do sinal que você está usando. Então, infelizmente, no mundo do CLP, isso não é padronizado. Isso é uma pena. Não é padronizado, pelo menos ainda. Então, cada fabricante tem a sua forma de endereçar. Como é que eu vou descobrir qual é a forma de endereçar do meu CLP? Só tem um jeito, olhando o manual. Não tem outro jeito, tá? Você pode, ou você já conhece porque já usou aquele CLP algumas vezes. Então, aqui nesse slide, eu dei alguns exemplos de como é que é usado o endereço, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui
por exemplo, um contato lógico normal aberto com essa forma de endereçar, um contato lógico normal aberto com essa outra forma de endereçar, uma saída através de uma bobina dessa forma de endereçar e assim por diante, né? Não vamos ficar explorando um por um, senão nós vamos ficar loucos à toa. Então, cada fabricante tem a sua forma. No nosso caso, lá no laboratório que nós temos lá na Lauro Gomes, a gente endereça dessa forma aqui, não sei se vocês lembram, né? O I percentual, I de input, né? Entrada, e a saída é percentual Q, quit, de saída, né? Já no nosso LED SIM, esse que nós vamos utilizar, a forma de endereçar é assim, ó. Tem o byte, né? O byte de entradas, normalmente reúne uma quantidade de informações, então tem o byte de entradas aqui e o bit que diz respeito, que está inserido dentro do byte aqui. Então tem o byte e o bit. Mas isso a gente vai ver em detalhes quando eu estiver trabalhando aí com o LED SIM. Então, endereçamento também é uma coisa muito importante para a gente saber programar adequadamente, tá? Se eu não me engano, esse foi o último slide, né? Último slide sobre a aula 5, que fala esse início de programação. Queria saber agora sobre dúvidas, questões, perguntas ou qualquer outra coisa que eu possa ajudar. Alguma dúvida? Algum ponto aí que não ficou claro? Tranquilo, professor. Tranquilo. Olha, quando alguém fala que está tranquilo, é aí que eu não fico tranquilo, viu? É que nem fala o presidente da República. Fique tranquilo! Você já viu o que aconteceu, né? Bom, tudo bem, vou acreditar. Tá aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Essa é a nossa aula, né? Ela está toda gravada. Assim que vocês saírem dessa reunião, eu vou disponibilizar essa aula por completo para que vocês possam assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e quando vocês quiserem, né? Eu vou disponibilizar aqui. E, ao mesmo tempo, eu vou dar um pulinho lá na ferramenta para deixar uma atividade pequena para vocês, tá? Uma pequena atividade referente a essa aula aqui. Vou parar de compartilhar a minha tela, que a gente já viu a aula como um todo, né? Então, eu só vou dar um pulo lá para a gente deixar esse link. E, como eu disse, assim que vocês saírem da sala, porque eu não vou fechar a sala com vocês presentes, que seria muito mal educado se eu fizesse isso, né? Então, vou esperar vocês saírem, aí eu disponibilizo para vocês o material aí, para que vocês possam visualizar e assistir aí, sem problema nenhum. E, em paralelo, estou indo lá para programar as nossas atividades aí. Tudo bem? Se precisarem, é só me chamar, tá? Agora são 20h23, foi uma aula longa, peço desculpas, mas acho que necessária, tá? Então, deixa eu ir dar um pulinho até lá. Até daqui a pouco. Valeu, professor.